Fala bitolados, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o vídeo que eu acredito que é o vídeo mais pedido aqui do canal, que é sobre a bibliografia que eu utilizava para estudar para analista judiciário, área judiciária. Nesse vídeo, mais especificamente, eu vou falar sobre a bibliografia para analista de TRT. Eu vou falar a doutrina que eu mais me acostumei, que eu mais indico, qual que é a referência na área em cada disciplina. E no finalzinho do vídeo eu vou dar uma dica bem legal para você economizar bastante na hora de comprar esses livros, que a gente sabe que é um pouquinho caro, mas essas dicas elas ajudam bastante a diminuir o gasto. E é claro, como eu vou falar aqui de doutrina para analista judiciário, área judiciária de TRTs, eu vou falar sobre direito constitucional, vou falar sobre direito administrativo, que é a matéria básica para todos os concursos. Então, na verdade, esse vídeo também, em parte, vai servir para qualquer concurso que você fizer, mesmo para analista ou outras carreiras do judiciário, do executivo. Normalmente, todas as carreiras exigem direito constitucional e direito administrativo. E eu já peço desculpa também para todo mundo que está pedindo esse vídeo faz muito tempo, e eu sei que eu estou devendo para vocês, mas é que realmente quem está acompanhando o canal sabe que a gente teve uma dificuldade muito grande agora com mudança de cidade, com a nomeação da Natasha no TRT de Campinas, e a gente está de mudança, vendendo apartamento, comprando outro, e ficou muito complicado. Para vocês terem uma ideia, eu estava tentando segurar para gravar com os meus livros em mãos aqui e não consegui, tá tudo encaixotado. Mas eu vou, além de falar os livros, eu vou tentar colocar aqui no vídeo o nome certinho para vocês procurarem. Ah, pessoal, e eu já fiz também uma live no grupo do Aprovação Ágil, que é o grupo secreto do Facebook do Aprovação Ágil, que é exclusivo para quem realmente comprou já o meu livro sobre concursos. E lá eu fiz uma live bem longa, as pessoas participaram, elas comentaram também, e eu acabei indo além e falando um pouco sobre a bibliografia também para TRE, para TRF. Então, se você não conheceu, vale a pena conhecer, entra lá depois, é o www.aprovaçãoagil.com.br, que depois que você comprar o livro, você vai ser incluído nesse grupo secreto, e eu tenho feito várias lives lá, tem participado muita gente, o pessoal está discutindo e achando soluções ali até por conta mesmo, e vale a pena vocês conhecerem, beleza? E um último lembrete antes de eu começar aqui a colocar a lista, é que eu vou colocar um vídeo relacionado aqui em cima, que nele eu conto em detalhes qual a estratégia, qual o formato de estudo que eu utilizei para passar para analista sem fazer cursinho. Tá? E lá eu falo sobre como que eu estudava a doutrina, como que eu intercalava com a lei seca, e ele tá como vídeo relacionado aqui em cima. Você vai ver que vai aparecer bem nessa hora que eu tô falando. É só clicar nele e assistir esse vídeo, que é bem legal também. Mas vamos lá então falar agora da lista dos livros. Eu vou começar com direito constitucional. Em direito constitucional para analista, eu acredito que o livro do Pedro Lenza, que é o Direito Constitucional Esquematizado, é suficiente. Principalmente se você pensar na prova objetiva. E ele é suficiente se você complementar esse estudo com a leitura da Constituição e o Supremo. O que é a Constituição e o Supremo? É um arquivo gratuito que é disponibilizado no site do STF. Ele é praticamente uma legislação anotada do STF. Só que ela é anotada com as principais decisões do Supremo. Então você vai olhar lá artigo 5º, inciso tal, aí vai ter em negrito o texto da Constituição, o texto da lei seca, e embaixo vai ter uma decisão relacionada, uma decisão que é paradigma do Supremo para essa questão. E é muito bom, normalmente, principalmente para quem estuda para a prova da CESP até, é muito interessante que você leia esse arquivo, porque eles pedem muita jurisprudência. E ele complementa muito bem o livro de Direito Constitucional Esquematizado, então é uma ótima dica que eu dou para vocês aqui, principalmente para a prova objetiva. E esse arquivo, gente, ele é gratuito, tá? Você vai entrar no site do Supremo, ou melhor ainda, você entra no Google e coloca lá a Constituição e o Supremo. O primeiro arquivo que vai estar é esse arquivo PDF, que você pode baixar o arquivo PDF inteiro, ou ler no próprio navegador de acordo com o artigo e com o inciso. E aqui uma dica que você vai ver até que eu já falei no vídeo que eu falo sobre como que eu estudei para analista, é que enquanto o edital não era publicado, eu gostava de me aprofundar em algumas matérias, e principalmente em direito constitucional, porque ela te dá uma base muito boa de todas as matérias e vai te ajudar muito na prova subjetiva. E para isso eu recomendo muito o livro do Adilâmego Bulhos. O nome dele é difícil de colocar, de explicar falando, mas eu vou colocar o texto certinho aqui, você pode ver na descrição do vídeo, não se esqueça disso. É o Adilâmego Bulhos, e o curso de Direito Constitucional dele é muito legal, é muito pesado, principalmente na parte de teoria de Constituição, controle de constitucionalidade e etc.
e também o livro que é referência, que é clássico, que é o do José Afonso da Silva. Esse livro é muito bom e eu leio desde a época da faculdade e me deu uma base muito boa de constitucional. Então vale a pena você conhecer e se aprofundar com esses livros quando você tiver um tempo pré-edital, beleza? Direito administrativo. O melhor livro que eu acho que tem atualmente para direito administrativo é o livro da Maria Silvia Zanella de Pietro. Com esse livro aqui você nunca vai passar aperto em prova nenhuma, porque ele é referência para as bancas mesmo. E só que você tem que tomar cuidado sempre, né, principalmente na fase pós-edital, de estudar apenas os tópicos que forem cobrados no concurso. Então você tem que dar uma olhada direitinho no edital e limitar os seus estudos aos tópicos do concurso, porque o livro é realmente bem pesado e não compensa você estudar, principalmente no pós-edital, as matérias, os tópicos que não estão cobrados no seu edital, beleza? Mas essa é a referência, pode confiar nesse livro que é o melhor que tem na área. E agora eu vou falar sobre a matéria mais importante para os tribunais trabalhistas, que é lógico que é direito do trabalho. E a bíblia dessa disciplina é o livro do Godinho, que é o livro do Maurício Godinho Delgado. Ele é ministro do TST, a leitura dele é um pouco mais pesada, não é fácil de ler, mas é o livro de longe que tem o melhor conteúdo e também é a referência para todas as bancas em direito do trabalho. Até para juiz você vai perceber que o Godinho é a referência na área. Então se você vai ter que escolher apenas um livro, por exemplo, nessa disciplina, eu recomendo muito que você utilize o livro do Godinho. Essa é a referência e esse que vai te dar uma boa base. Alternativamente, eu gosto muito do livro do Gustavo Felipe Barbosa Garcia, também é o curso de Direito do Trabalho dele. Ele tem uma linguagem um pouco mais simples, ele também é bem protetivo, igual a maioria dos doutrinadores da área. Como o direito do trabalho é um direito muito protetivo, eles têm algumas teses bem protetivas. Inclusive o Gustavo Felipe ele tem um perfil de carreira diferente, porque ele já foi juiz, já foi auditor e já foi do Ministério Público do Trabalho. Então, nessas áreas, principalmente em segurança e medicina do trabalho, ele tem um conhecimento prático muito bom e os livros dele são muito bons nessas áreas. Só uma coisa que você tem que tomar sempre muito cuidado em direito do trabalho é analisar o perfil do autor. O perfil desses autores que eu estou passando, eles têm um perfil bem pró-trabalhador. E você tem que ficar atento porque não necessariamente a tese que eles adotam ali, que eles explicam, que eles se aprofundam mais, é a jurisprudência majoritária. Às vezes está em confronto com súmula, principalmente em caso de banco, que normalmente tem tido algumas alterações em favor das empresas e não dos trabalhadores. Então você sempre tem que acompanhar os estudos da doutrina junto com súmula para verificar qual que é a tese majoritária e saber separar uma coisinha da outra. E agora uma outra matéria muito importante para os tribunais trabalhistas é processo do trabalho. Eu recomendo muito o curso de Direito Processual do Trabalho do Carlos Henrique Bezerra Leite. Ele também é desembargador, ele é de carreira, ele é do Ministério Público e agora ele é desembargador no TRT do Espírito Santo, se eu não me engano. E o livro dele é muito bom, eu acho que é a referência na área hoje em dia também. É muito legal, ele tem uma linguagem mais simples, então a leitura flui melhor. E ele tem muitas decisões de jurisprudência, é muito completo mesmo. E normalmente ele dá o perfil do TST, ele aborda súmulas, então é uma leitura obrigatória para quem está estudando essa matéria. E eu acredito que esse livro, somado à leitura da Lei Seca, das súmulas e das orientações jurisprudenciais do TST, já vão lhe garantir uma boa nota, então pode confiar nesse livro. E uma coisa legal também para você complementar seus estudos em Direito Processual do Trabalho é você analisar a resolução do TST, que é a resolução que fala sobre a aplicação do Código de Processo Civil no processo do trabalho, do novo Código de Processo Civil no direito processual trabalhista. Eu acredito que as súmulas do TST já estão sendo direcionadas por esta resolução. E eu acredito muito que as próximas provas vão cair em cima dessa resolução também. Eu vou colocar o link aqui embaixo da resolução para que vocês possam imprimir e sempre estudar também esse arquivo, beleza? Agora, Direito Processual Civil, eu gosto muito do Código Comentado do Nery. O nome completo dele é Código de Processo Civil Comentado do Nelson Nery Jr. Só que lembrando aqui que o livro que eu falei de processo do trabalho, que é o livro do Bezerra, ele é bem completo e ele já aborda muitas questões de direito processual civil também, claro, porque ele é aplicável de forma subsidiária no direito processual do trabalho. Eu gosto muito desse código comentado porque, como a gente está estudando aqui, o foco é direito processual trabalhista, afinal nós vamos fazer uma prova de TRT, o código comentado ele complementa bem a leitura do Código de Processo do Trabalho. Porque ali você pode limitar os seus estudos apenas ao que se aplica no direito do trabalho. Então eu acho muito prático você
ter esse livro do Bezerra e o livro do Nery, porque um complementa muito bem o outro. Agora, direito civil. Você vai perceber fazendo as provas anteriores e dando uma analisada no perfil da prova que direito civil normalmente eles cobram lei seca. É muita lei seca, isso inclusive para a magistratura do trabalho. Normalmente eles têm pedido apenas o conhecimento de lei seca de direito civil. Só que se você quiser se aprofundar, quiser ter uma base boa, principalmente pensando nas provas subjetivas, e realmente é um conhecimento que vale a pena porque, por exemplo, a parte geral do Código Civil, ela vai te dar uma base muito boa, inclusive para direito do trabalho. Então é um estudo que se complementa e eu recomendo que se você tiver tempo, que você leia uma doutrina. E nessa disciplina eu recomendo muito a obra Direito Civil Brasileiro, do Carlos Roberto Gonçalves. Você vai perceber que essa obra é bem concisa e você não precisa ler todos os volumes, ela tem vários volumes, você só precisa ler os volumes que são relacionados à prova que você vai fazer. E a leitura é muito boa desse livro, você vai perceber que ele flui de forma bem fácil, a leitura é muito legal, você vai conseguir ler ele de forma rápida. Direito previdenciário é uma matéria que eles têm pedido ultimamente, e você vai perceber que o raciocínio que eu falei agora sobre direito civil se aplica para o direito previdenciário também. Eles focam muito mais na lei seca. E normalmente quando eles vão perguntar alguma coisa, eles perguntam alguma coisa em provas de TRTs que estão relacionados com o direito do trabalho. Por exemplo, acidente de trabalho, que são coisas que você também vai ter uma base boa estudando com o livro do Godinho, estudando com o livro do Gustavo. E caso você queira se aprofundar nessa matéria de direito previdenciário, eu recomendo muito o livro do Ivan Kertzmann, que é um livro bem prático e ele se chama Curso Prático de Direito Previdenciário. Esse livro, até hoje, dos livros de previdenciário que eu li, foi o melhor. Então eu recomendo demais que vocês, caso tenham tempo de estudar doutrina de direito previdenciário, leiam esse. E como comprar todos esses livros da forma mais barata possível? A melhor forma que tem é cooperação. Você tem que arranjar alguma pessoa que tenha o mesmo objetivo que você, que queira estudar da mesma forma que você, e você entra em um acordo com ela e divide essa bibliografia. Não é tão difícil você achar essas pessoas. Você pode pesquisar aqui no blog mesmo, aqui no Bitolei, manda uma mensagem, pergunta se tem alguém próximo que queira comprar um livro, você compra outro e vocês vão revezando, porque doutrina não é um negócio que você vai ficar todo dia lendo, você vai ter um período que você vai ler aquela doutrina e depois você vai precisar partir para outras matérias. Então é muito interessante que vocês criem essa estratégia. Uma outra dica que eu dou também é você comprar o livro digital. Hoje em dia, praticamente todas essas doutrinas que eu estou passando para vocês têm uma versão digital, e você vai perceber que a versão digital ela é às vezes menos da metade do preço, então vale a pena. Você pega um Kindle, é uma coisa que você se habitua, você se acostuma. Eu hoje em dia dou muito mais preferência para o estudo do arquivo digital do que o livro físico. O livro físico é muito bonito, tal, mas quando você vai ver realmente o custo-benefício, o valor do livro digital, não compensa. Eu prefiro o livro digital e é muito legal às vezes você procurar até na editora. Por exemplo, o livro do Godinho, se você entrar no site da LTR, que é a editora, você vai perceber que lá vende o arquivo digital e é muito mais barato do que se você comprar em outros lugares. E uma dica também é não só procurar no site da editora, como procurar no Buscapé, que é uma coisa que se aplica para todos os produtos que você quer comprar na internet. E você procura sempre pelo Buscapé e busque o preço mais baixo. E tem esse preço como referência e começa a procurar em outros lugares. Tudo isso vai fazer com que você economize muito dinheiro. E a gente sabe que para você montar uma biblioteca com essas bibliografias atualizadas não é barato, mas vale a pena, vale muito a pena o esforço. Pode ter certeza que se você estudar com essas doutrinas, sua chance de ser aprovado aumenta muito, e aí com o primeiro salário, filho, relaxa que você vai pagar tudo isso. E como sempre eu falo para vocês aqui, se você está com dificuldades para melhorar seu rendimento nos estudos, está com medo às vezes de começar estudando, como que você começa estudando da forma correta, para você não perder tempo, eu recomendo muito que você conheça o meu livro sobre concursos, que é o www.aprovaçãoagil.com.br. Eu estou colocando sempre em cada vídeo um cupom de desconto apenas para as 3 primeiras pessoas que comprarem, e sempre que eu coloco esse cupom de desconto aqui está acabando muito rápido, então quem quiser tem que correr e digitar o cupom lá e conseguir esse desconto, beleza? Se você gostou do vídeo, eu espero que você tenha gostado, deixe o seu like, deixe o seu gostei aqui, comente, compartilhe com outras pessoas que estão estudando e fala pra mim o que você achou, se tem algum livro que você estuda que é diferente desse, porque doutrina realmente é algo pessoal, mas a gente sabe que as bancas elas têm alguns livros que elas adotam como referência, e eu sempre dei preferência para estudar por esses livros,
porque com certeza eles garantem uma nota melhor para você. Mas se você gosta de algum outro livro, deixa aqui o comentário, que é legal também para as pessoas que estão vendo dar uma olhada, e aí eu te digo se eu já li também, o que eu acho, se eu gostei, se precisa ficar atento com alguma coisa, a gente vai conversando e se ajudando sempre. Beleza, gente? Valeu, um abração e tchau!